Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, temos aí o nosso objeto de conhecimento. Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos legais e normativos. Detalhamento, relação entre textos e documentos legais e normativos, objetivos, elementos constitutivos, recursos linguísticos, efeitos de sentido, vocabulário, informação, sustentação e pertinência do pedido ou reclamação e formas de regulamentação. Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula com 2 questionamentos que eu coloquei aqui do lado para vocês. Então, você já se viu numa situação de dever ou ter alguém te devendo? Você já passou por uma situação dessa? Você emprestou dinheiro, você compartilhou algo e a pessoa ficou te devendo, não pagou, ou aconteceu com você, você emprestou dinheiro e não teve como pagar a pessoa naquele momento combinado. E aí, como é que ficou essa situação entre você e a pessoa que você ficou devendo? E a segunda pergunta, como você se sente nesses momentos, nessa situação de dever ou de ter alguém te devendo algo, certo? Principalmente dinheiro. Como é que você se sente? Será que você se sente bem ou você se sente mal? Como você costuma se sentir? Então, percebo que em situações como essas, nós temos aí uma mistura, um mix de sentimentos, certo? Nós podemos ter sentimentos diversos nesse momento. E, claro, que eu separei alguns desses sentimentos. Coloquei aí numa nuvem de palavras. Observem aí que nós podemos ter esses sentimentos que estão aí nas nuvens de palavras. Vocês podem observar que uma nuvem de palavras com diversos sentimentos que podem surgir nessa situação de você estar devendo alguém ou ter alguém devendo você. Você pode aí sentir vergonha, insegurança, ansiedade, culpa, medo, ou mesmo um sentimento de humilhação, um estresse, porque você está querendo receber o dinheiro e o dinheiro não chega, tristeza, injustiça, raiva, desconfiança, impotência, decepção, irritação, frustração, medo e tantos outros sentimentos que podem surgir nesse momento em que você vive uma situação como essa. Perceba que são sentimentos comuns a muitas pessoas, tanto na ideia de você estar devendo alguém ou, de repente, de ter alguém devendo você, devendo algum dinheiro para você, ok? E para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre essa situação, é claro que nós temos aí um vídeo, uma pequena historinha, uma narrativa audiovisual que vai ilustrar uma situação em que nós vamos ter um personagem que precisa receber um dinheiro, está devendo, certo? Tem contas a pagar, emprestou o dinheiro para um amigo, mas não recebeu o dinheiro, o amigo ainda não o pagou. E como será que ele agiu? O que será que ele está sentindo? Então vamos assistir ao nosso vídeo e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Lá está o Carlos. Emprestei dinheiro para ele e até hoje não me pagou. Eu podia usar essa grana para pagar minhas contas. Ei, Carlos. Pô, tá na hora de tu me pagar o que tu me deve, né, cara? Pô, 6 meses que tu me deve. Olha só, minhas contas estão todas atrasadas, meus boletos estão atrasados e você não me paga. Cara, 6 meses eu tô precisando de dinheiro. Tá na hora de você me pagar o que deve. Que isso, José? Você não precisava me expor assim desse jeito, né? Misericórdia, não é que ele deve mesmo pro José? Pois não é, amiga, que vergonha. Cara, tô passada, tô chocada com essa situação. Que situação? Tu tá chocada? Duas chocadas. Ainda queria pagar a festa mesmo. Você já pensou? Com o dinheiro dos outros é fácil. Pois é, né? Eu tô precisando do dinheiro, tá na hora de você me pagar. Ai não,
E se ele disser que eu estou abusando, que eu não posso cobrar assim, tenho medo de arrumar mais problema, de ir para a lei por causa disso. É melhor não. Perceba que na nossa narrativa o nosso personagem está devendo, tem contas a pagar, muitas dívidas, os boletos, as faturas estão na mão dele e ele está preocupado porque está faltando dinheiro. E você percebe que na história ele acaba encontrando ali na rua o amigo para o qual ele tinha emprestado um certo dinheiro, o Carlos. E o Carlos está lá conversando com outras pessoas, com as suas amigas, e percebo que ele fica refletindo, né? O Carlos está me devendo, não me pagou, e esse dinheiro que ele me deve poderia ajudar a pagar essas dívidas. E aí você percebeu que o nosso personagem tomou uma atitude, né? Uma atitude mais energética. Ele foi para cima, foi cobrar o Carlos. Chegou lá, Carlos, você está me devendo. Só que ele fez tudo isso no campo da imaginação. A gente pode perceber no nosso vídeo que é devido a um pensamento, né? Tem até uma mudança na iluminação, nas cores da história, que traz para a gente essa ideia de imaginação. E ele se imaginou cobrando o Carlos. Olha, você me deve, paga meu dinheiro. E na frente das amigas do Carlos, né? As colegas, elas até conversam ali, nossa, ele está devendo. Percebe que o Carlos foi exposto a uma situação vexatória pela pessoa que emprestou o dinheiro. Agora, será que na lei, será que a gente pode fazer isso? Certo? E aí é exatamente sobre isso que nós vamos refletir nesse momento, né? Coloquei aqui do lado essa pergunta, olha só. O que a lei diz sobre cobranças de dívidas? Será que nós podemos fazer da forma como o nosso personagem queria? Perceba que de repente ele estava imaginando tudo, mas ele parou, ele não posso fazer isso, posso ficar aí o complicado, eu posso me enrolar com as leis, ter problemas maiores do que eu já tenho com essas dívidas, e percebo que ele desistiu dessa ideia que ele estava pensando e pegou outro caminho, desviou ali da presença do Carlos. Percebam que a lei ela vai trazer a informação dizendo como uma cobrança deve ser feita. E para isso nós temos um código, certo? É um código que foi criado pelo Congresso Nacional, pelos nossos deputados e senadores, aprovado pelo presidente, que diz na lei, ou seja, na Constituição, como nós devemos fazer a cobrança de dívidas, como devemos e o que não podemos fazer na hora de cobrar dívidas. E é isso que nós vamos verificar agora. Vamos analisar um texto normativo, que é exatamente o Código de Defesa do Consumidor. Temos aqui o Código de Defesa do Consumidor, a lei de número 8.078, de 11 de setembro de 1990. Perceba que essa lei dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Lendo aqui comigo, o Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1º dos Direitos do Consumidor. Capítulo 5º das Práticas Comerciais. Seção 5ª da Cobrança de Dívidas. Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Artigo 42-A. Em todos os documentos de cobrança, os de débitos apresentados ao consumidor deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, do fornecedor do produto ou serviço correspondente, incluído pela Lei de número 12.039 de 2009. Então percebe que esse texto é retirado da nossa Constituição, a Constituição brasileira, é o Código de Defesa do Consumidor, e aqui está bem claro que
na hora de cobrar uma dívida, a pessoa que está cobrando não pode expor aquela pessoa que está devendo ao ridículo ou alguma situação de constrangimento, como ocorreu lá na nossa história. Percebam que aquele personagem que estava com as suas dívidas, que pensou em cobrar o Carlos, ele agiu de forma bastante agressiva e bastante enérgica diante de outras pessoas. E isso acaba constrangendo, expondo ao ridículo, certo? Aquela pessoa que está devendo, e isso pode trazer diversas situações, né? Pode gerar problemas, tanto de cunho pessoal, de cunho psicológico, que é algo problemático. Mas a pessoa que tem o dinheiro a receber, ela não pode cobrar? Ela deve cobrar, só que ela deve cobrar de maneira legal, como o nosso texto diz, por meio aí de ações que não coloquem aquela pessoa que está devendo em uma situação de ridículo. E você percebeu que as leis, elas possuem uma organização própria. Nesse Código de Defesa do Consumidor, nós temos aí toda uma organização que é feita justamente pensando na facilidade de você encontrar determinada lei. Por exemplo, o nosso personagem lá estava com dúvida se ele poderia ou não fazer aquele tipo de cobrança de forma mais enérgica e enfática ao Carlos. E aí ele ficou pensando, eu posso me complicar com a lei, mas ele não tinha certeza, né? Então, perceba que se ele resolvesse consultar, pesquisar a lei, ele poderia encontrar por meio da estrutura do nosso texto, né? Que se divide em capítulos, em artigos, certo? Toda essa organização, ela tem a função de facilitar a leitura do texto. Vamos aí verificar essa organização desse texto, colocando aí para vocês. Olha só, lembrando, claro, que nós temos aqui um recorte da lei, tá bom, gente? Temos apenas uma parte para ilustrar exatamente aquilo que nós queremos transmitir de informação nessa aula. Perceba que a primeira parte da lei, ou seja, a primeira parte, o enunciado que vem é o número de referência da lei e, claro, a data em que essa lei passa a vigorar, em que ela foi aprovada, ou seja, quando o presidente da República assina o decreto e a partir daquele dia que essa lei passa a valer. Todo o território nacional tem que seguir. E aí, nessa lei do Código de Defesa do Consumidor, percebo que é a lei de número 8.078, certo? Percebo que existe uma numeração para todas as leis e essa é a número 8.078. E também na sequência aí, depois, você tem a data em que ela foi promulgada, ou seja, que ela foi aprovada, de 11 de setembro de 1990. Então, percebe que é uma data que nós temos aí que marca o momento em que essa lei passa a valer, certo? Na sequência, depois dessa referência do número e da data, nós temos aqui exatamente a ementa, que é exatamente esse enunciado que vem logo abaixo desse número de referência. Percebam que essa ementa, essa parte, ela descreve de forma resumida, sucintamente, do que trata a lei. Muitas vezes termina com a expressão e dá outras providências. Essa expressão é muito comum aparecer nas leis. Perceba que a do Código de Defesa do Consumidor já deixa claro aqui, dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Então, perceba que essa lei ela foi criada com a intenção de proteger o consumidor, aquelas pessoas que realizam comércio, que fazem compras, certo? Que adquirem produtos diversos. Essa lei foi criada justamente para proteger essas pessoas, ok? Na sequência, vem o nome da autoridade que promulgou, ou seja, que assinou a lei e que tornou ela válida em todo o território nacional. Quem é essa autoridade? O presidente da República, que é eleito de forma democrática no nosso país, certo? Por meio de eleições gerais. E você observa que a autoridade vem em letras maiúsculas, né? Em caixa alta, como a gente chama, olha só. A autoridade do Poder Executivo que aprovou a lei e a tornou válida e obrigatória. Perceba que o presidente da República autoriza uma lei para todo o território nacional. Nos estados nós temos os governadores, no município também temos leis municipais, quem autoriza, ou seja, quem assina a lei, o prefeito. Então observem que sempre você vai ter, logo após a ementa, a autoridade que torna a lei válida. Nessa aqui, do Código de Defesa do Consumidor, é o presidente da República. E olha só, na sequência, faço saber que o Congresso Nacional decreta, perceba, o Congresso Nacional é quem fabrica as leis no nosso país, certo? Decreta e eu sanciono. Sanciono, ou seja, torno válido, faço com que essa lei passe a valer a partir desse momento, a seguinte lei.
ok? E aí, a lei, logo após esse enunciado, vem toda a descrição, todo o corpo da lei. Percebam que as leis elas podem ser divididas em partes, em títulos, capítulos e seções, ok? Então, perceba que cada um desses títulos, capítulos e seções irão abordar partes específicas da lei, ok? Detalhes sobre essa lei do direito e defesa do consumidor, ok? Então, perceba que o conteúdo das leis mais extensas, como essa daqui, elas são divididas, né? O conteúdo é dividido, pode ser dividido em títulos, como já mencionei, capítulos e seções. O título é um agrupamento mais amplo que se divide em capítulos, que por sua vez são divididos em seções. Cada um deles tem uma denominação específica que indicará a matéria do que se trata. Então perceba que no título primeiro, dos direitos do consumidor, ou seja, o que o consumidor tem de direito. Capítulo 5º, ele fala sobre as práticas comerciais, que está incluída exatamente no direito do consumidor. E na seção 5ª, da cobrança de dívidas, certo? Então percebam que toda essa parte aqui, ela vai abordar especificamente detalhes dessa lei, ok? Na sequência, após essa parte que nós detalhamos, essa divisão, para que você possa visualizar, essa divisão também facilita a pesquisa e encontrar determinadas leis, né? Quando, quero saber como eu devo cobrar alguém. Aí você vai nessa sequência verificando onde se encontra o artigo 42, ok? O artigo 42, ou seja, o artigo é a lei em si. Perceba que essa parte aqui, como o nosso texto aqui em destaque em vermelho coloca para a gente, este compõe, portanto, o corpo da lei, os artigos, ou melhor, dizendo, a então matéria legislada. É identificado através de numeração ordinal para o primeiro, ou seja, para o primeiro ao 9º artigo. Então, quando você tem artigo 1º, artigo 2º, até o 9º, artigo 9º. Depois, você tem uma mudança, nós passamos a ler de forma cardinal, certo? E numeração cardinal para o artigo 10 em diante, ok? Para o texto inicial, ou seja, para o texto inicial, o cabeçalho do artigo, chama-se de caput, certo? Na qual em latim se traduz como cabeça, podendo essa estrutura ter formato simples, somente caput, ou possuir subdivisões, como incisos, alíneas e parágrafos. Perceba que essas subdivisões, elas detalham ainda mais a lei que está ali na cabeça, ou seja, no artigo, o caput. Perceba que essa parte dos incisos, alíneas e parágrafos são detalhamentos, ok? Na lei que nós estamos analisando de exemplo, nós temos um parágrafo que traz um detalhamento relacionado exatamente à cobrança das dívidas. Percebam que aqui é um parágrafo único. Olha só. Se o artigo dispuser apenas de um parágrafo, ele será denominado parágrafo único. No que diz respeito à sua funcionalidade, essa estrutura geralmente surge para realçar algum aspecto específico do artigo, apresentar alguma exceção ou complementar alguma informação não disciplinada no caput, ou seja, que não foi dita lá no caput, na cabeça do artigo, ok? Então percebam que ao abordar a forma como o consumidor deve ser cobrado, que ele não pode ser exposto à situação vexatória, perceba que o parágrafo único vai trazer uma complementação, como a gente pode observar. O consumidor cobrado em qualquer quantia indevida tem direito à repetição do indébito, ou seja, se ele foi cobrado de forma indevida, ele tem que receber esse dinheiro de volta, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Então, de repente, ele pagou algo que ele não devia, certo? E, ao fato, no momento em que ele paga, ele tem esse direito de receber o valor que ele pagou mais um acréscimo do mesmo valor, ou seja, ele recebe em dobro, ok? De acordo aí com a lei. Porque pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, né? Que aí nós vamos ter um envolvimento de inflação. Se ele paga isso no ano passado e se prova esse ano que ele pagou indevidamente, ou seja, que ele não devia, ele tem o direito a receber isso de volta com a correção de juros e a inflação do período, ou seja, do tempo presente, ok?
salvo hipótese de engano justificável. Então, se de repente ele pagou por alguma situação de engano que possa ser justificada, aí isso não vale. Percebam que aqui nós temos uma especificação com relação a algo que foi pago, né, que ele deve receber de volta, e percebo que também tem uma exceção. Quando ocorre erro e esse erro seja justificado, aí não precisa receber o dobro, ok? Vamos seguir? O artigo 42 também ele tem uma outra complementação que você percebe aqui. Artigo 42A. Perceba que é uma parte complementar do artigo 42. E perceba que essa parte, nas leis, quando aparece essa letra logo ao lado do artigo, ela vai indicar que isso foi inserido depois da criação da lei, que é exatamente o que o nosso texto diz. Olha só, o artigo 42A é uma parte complementar do artigo 42 que foi inserida na lei posteriormente. Depois que a lei do Código de Defesa do Consumidor foi criada, essa parte foi inserida. Para não alterar de forma drástica a numeração de todos os outros artigos, usa-se letra maiúscula após o número cardinal do artigo que foi complementar. Ok? Então, percebe que isso aqui é uma estratégia para, de repente, eu tenho que acrescentar algo complementar ao artigo 42. Eu vou criar agora um artigo 43 e mudar a numeração de todos os outros? Não, isso pode gerar um problema ali na hora de versões diferentes da lei, né? E percebe que isso pode ser problemático. Para evitar isso, se coloca apenas a letra A, ou seja, uma letra ao lado do artigo que foi alterado e coloca-se também a indicação do momento da alteração. Percebe que o artigo 42A, que aborda exatamente a questão da identificação do que está sendo devido, dos boletos, né? Percebe que aqui ele diz que toda pessoa que tem uma dívida, ou seja, que vai pagar algo, ela precisa saber o que ela está pagando. Então tem que ter identificação. Tem que colocar lá o nome, o endereço, o número de inscrição do CPF da pessoa, o CNPJ da empresa, do fornecedor, ou do produto e do serviço. E percebe que isso daí foi inserido posteriormente da criação da lei. Percebe que foi incluído pela lei de número 12.039 em 2009. O Código de Defesa do Consumidor surgiu lá em 1990. Essa parte foi inserida aí em 2009. Ok? Então, vimos essa parte da estrutura da lei, vimos como essa lei funciona. Agora vamos seguir a nossa aula refletindo um pouquinho mais sobre a lei. E aí eu coloquei um questionamento aqui. Especificamente, qual é a finalidade do artigo 42? Percebam que ele tem a finalidade de proteger a dignidade da pessoa, mesmo que ela esteja devendo. Então, percebam que o Carlos estava devendo, mas mesmo ele devendo, ele não poderia ser exposto ao ridículo, a uma situação vexatória como o nosso personagem imaginou, certo? Percebam que isso poderia causar problemas psicológicos, poderia gerar uma má fama também, certo? Então, percebam que isso daí, a lei prevê que não pode acontecer. Então, a dignidade da pessoa deve ser preservada independente dela dever ou não. Ok? Agora, por que o legislador, ou seja, por que os deputados, senadores, as pessoas que criam as leis, elas sentiram a necessidade de criar uma lei como essa, né, como o nosso questionamento? Por que será que uma lei como essa foi criada? Quais são os problemas que existiam antes do Código de Defesa do Consumidor que levaram ao surgimento dessa lei? Então, percebe que a lei ela surge devido a alguma situação, alguma demanda social, algum problema, e a lei surge justamente para regulamentar, para organizar as coisas. Qual seria o problema que existia antes? Percebe que antes do Código de Defesa do Consumidor, provavelmente nós tínhamos práticas de pessoas serem humilhadas, né? As pessoas eram humilhadas publicamente, cobradas de forma agressiva, gerando mais problemas sociais e emocionais do que soluções. Ok? Quem aqui gostaria de ser cobrado de forma agressiva como o Carlos foi cobrado? Imagine que você está numa situação de estar devendo dinheiro, ou de repente você esqueceu, você tem o dinheiro, mas esqueceu de pagar o seu amigo, aquele dinheiro que ele te emprestou para o lanche. E aí, de repente, seu amigo chega de forma agressiva no outro dia, te expondo ao ridículo, te cobrando na frente de todo mundo. Olha o vexame. Será que você ia gostar? Tenho certeza que não, certo? Então percebam que, devido a essas práticas vexatórias e humilhantes que ocorriam antes da lei, certo?
Não que não ocorram agora, mas se ocorrem agora, temos a punição para isso, porque temos a lei. Percebam que essas leis, a partir do momento em que o Código de Defesa do Consumidor entra em vigor, isso passa a ser proibido. E se alguém faz de forma vexatória, expõe a pessoa ao ridículo, ela pode ser processada, ela pode sofrer ali sanções da lei também. Então percebam que a lei, ela busca evitar essa situação, né, de humilhação, mesmo que a pessoa esteja devendo. Mas isso, claro, não significa que ela não deva pagar. Ela tem que pagar o que ela está devendo, mas não pode ser cobrada de maneira indevida. Vamos seguir? Vamos lá. Agora eu chamo a atenção de vocês para alguns enunciados que apareceram lá no nosso texto normativo. E aí eu chamo a atenção de vocês, questionam no caso. Qual a importância desses enunciados aqui na lei? Não será, nem será, tem direito e deverão. Percebam que são palavras frequentes que aparecem no texto normativo. E qual é a importância desses enunciados em uma lei como no Código de Defesa do Consumidor? Então vamos entender melhor a importância desses enunciados e os efeitos de sentido que eles geram. Olha só, não será e nem será. Perceba que esses termos usados no artigo 42, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Isso indica o quê? Uma proibição, gente, absoluta e incondicional. Então é proibido expor alguém que esteja devendo ao ridículo. E quando a gente diz absoluta, tem que ser cumprido. E incondicional, ou seja, essa lei não pode ser mudada. Está na lei, então você tem que seguir. Ok? O outro enunciado, tem direito, olha só. Percebe que aparece lá no nosso parágrafo único do artigo 42. Olha só, no parágrafo único do artigo 42, tem esse enunciado. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. Então percebe que este termo confere um poder ou uma prerrogativa legal ao consumidor. Percebe que a própria palavra já diz, indica um direito que o consumidor tem. Então, percebam que se o consumidor é cobrado de forma indevida, se ele paga a mais do que ele deveria para a empresa ou para algum órgão, esse órgão tem que devolver, essa empresa tem que devolver esse dinheiro para o consumidor e tem que devolver um acréscimo, ou seja, devolve em dobro, ok? E isso está na lei. O outro enunciado, deverão, que também aparece no artigo 42A, na parte que foi acrescentada depois. Percebe que ele vai dizer assim para a gente, olha só. Ele está presente no artigo 42, em todos os documentos de cobrança de indébitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição. Este termo expressa uma obrigação imperativa. Então percebam, gente, qualquer documento de cobrança, ele tem que ser identificado. A empresa tem que estar identificada, tem que ter o CNPJ, certo? Tem que colocar o endereço, para que o consumidor saiba para quem ele está pagando, o que ele está pagando, certo? A quantia. Então percebam que uma empresa não pode emitir um documento, uma fatura ou um boleto sem essa identificação. E aí percebam que o nosso texto diz que é uma obrigação imperativa, ou seja, tem que ser feito assim, ou seja, é imperativo, é obrigatório, ok? Então percebo que esses enunciados, eles trazem para a gente essa ideia de obrigação, de direito, de proibição, ok? E são termos que estão presentes em diversos textos normativos, não só no Código de Defesa do Consumidor, ok? E agora, para finalizar a nossa aula, gente, temos uma reflexão. Olha só. Em uma democracia, a gente resolve os problemas pelo diálogo e pela lei, não pela força ou humilhação, como nosso personagem queria e imaginou, mas ficou com medo da lei, certo? Então, lá no vídeo, nosso personagem desiste de humilhar o Carlos ou expor ele a uma situação vejatória, porque existe uma lei que proíbe que isso seja feito com quem esteja devendo, ok? E perceba que é importante também conhecer as leis. Por quê? Porque conhecer essas leis, elas nos dão o poder de... Quais são esses poderes? Olha só, reclamar nossos direitos de forma correta, se estamos sendo cobrados de forma abusiva, por exemplo, cumprir nossos deveres sabendo que devemos pagar, mas também que há um jeito certo de ser cobrado,
e atuar como cidadãos conscientes, sabendo que as leis são feitas para nos proteger e garantir a justiça social e não nos dar medo. Ok? Então percebam que conhecer as leis nos empodera, vai fazer com que nós possamos reclamar nossos direitos, fazer com que nós possamos cumprir nossos deveres e também atuar como cidadãos. Certo, gente? Dito tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.